Por causa dos nossos pecados, a face do Senhor tem se escondido de mim e de você. Porque o homem todo tempo ele está pecando. O homem todo tempo ele está errando, ele está falhando. Mas o Senhor diz: os meus ouvidos ainda estão atentos para ouvir o teu clamor. Os meus ouvidos ainda te ouvem. A minha mão ainda continua estendida. Glória a Deus. Para te livrar, para te salvar. A minha mão ainda está estendida. Glória a Deus. Então, se tu colocou alguma coisa, os teus projetos, eu não sei o que tu tens colocado na presença do Senhor, no altar do Senhor. Ele diz que os ouvidos dele ouviu. E os ouvidos dele estão atentos. Mas é necessário confessarmos os nossos pecados. É necessário nos desviarmos do mal. É necessário desviarmos daquilo que Satanás nos oferece. Para que ele venha ouvir o nosso clamor, nossas orações verdadeiras. E também é necessário que nós possamos nos arrependermos de coração. Não só da boca. Não só da boca para fora. Porque se nós orarmos somente da boca para fora, o Senhor ele não vai ouvir. Ou ele pode ouvir, mas ele não vai atender. Porque não é uma oração sincera. Não é uma oração verdadeira. As pessoas estão orando, mas estamos com uma dificuldade enorme de desligar os nossos pensamentos aqui na terra e ligarmos no altar do Senhor. Ligar nos céus, ligar no trono de Deus. E o Senhor requer uma oração sincera. O Senhor requer um afastamento do pecado, da iniquidade, daquilo que nos afasta de Deus. E Ele vai dizer que os nossos pecados têm escondido a face dele de vós, e Ele não os ouvirá. Os nossos pecados têm nos afastado de Deus. Muitas das vezes nós não pedimos perdão, erramos, pecamos e não pedimos perdão ao Senhor. Não pedimos perdão por aquilo que nós erramos. Muitas das vezes sabemos que erramos, sabemos que está errado, mas a gente não pede perdão. Não tem como o Senhor ouvir. A face dele se esconde de nós, não é porque ele está se escondendo, não. É o nosso pecado que faz ele se esconder de nós, porque ele não suporta o pecado. A palavra de Deus diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então é necessário, irmãos, para que aqueles projetos que colocamos nas mãos do Senhor, aqueles projetos que nós oramos, nós estamos ali dizendo: está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos. Se ao mesmo tempo que nós levantamos da oração, abrimos nossos olhos, já vamos ali ter um pensamento mau, falar algo ruim, algo mau, algo que desagrada ao Senhor, algo que nos afasta da presença de Deus. Porque Ele diz que os nossos pecados nos afastam dele. Glória a Deus, verdade. E isso, irmão, se continuarmos pecando, sem nos humilharmos, sem nos arrependermos, sem de fato olharmos com sinceridade para Cristo, nós não alcançaremos, irmãos, a nossa salvação. Porque eu creio, irmãos, que a salvação é o mais importante na minha e na tua vida. Ainda que neste momento você esteja precisando de algo, de um bem material, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e neste momento você não está me lembrando de orar pela sua salvação, de se arrepender, de nos humilharmos perante o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa porque eu falhei por isso e por aquilo hoje. Eu falei algo que entristeceu o Espírito Santo, porque quando nós falamos alguma coisa que entristece o Espírito Santo, irmão, nós sentimos dentro de nós. Eu não sei vocês, mas eu sinto. Glória a Deus. Eu sinto. Imediatamente eu sinto aqui dentro de mim, para mim, dobrar os meus joelhos e pedir perdão ao Senhor. E às vezes a gente vai deixando: ai, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, eu já vou. Às vezes o Espírito Santo está dizendo: vai a vida, e a gente está assim: ai, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e eu já vou. E o tempo vai passando, e a gente esquece daquilo que nós fizemos ali atrás, já não vai lembrando. Aí de repente já vem outra coisa que a gente fala, que a gente faz, e aí vai aumentando mais e mais o nosso distanciamento do Senhor, por causa dos nossos pecados, dos nossos vacilos que muitas das vezes nós damos. Irmãos, eu quero
dizer, nesta noite, o Senhor Ele está dizendo, as minhas mãos ainda estão estendidas para te salvar. As minhas mãos ainda estão estendidas para salvar aquele que tanto ora. Mas é necessário se afastar do pecado. É necessário se afastar daquilo que o mundo oferece. É necessário deixarmos de lado aquilo que dá prazer à nossa carne. Seja lá qual for o pecado, Senhor, me afasta disso que não está te agradando. Me afasta daquilo que não está agradando ao teu espírito. Certa feita eu fui orar, irmãos. E isso ficou mais ou menos 15 dias. Eu fui orar e eu estava orando na madrugada. Orava meia-noite e orava de madrugada. E parecia que a minha oração tinha uma barreira, que é um muro muito grande na minha frente. Um muro muito grande que eu orava e eu sentia, eu não via, mas eu sentia que tinha algo muito grande na minha frente. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, o que está errado? Eu preciso saber. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Me fala aonde que eu estou errando, o que eu tenho que consertar. Eu falei para o Senhor. Isso continuou. E parecia que a minha oração nem passava do teto. E eu cheguei na igreja e falei para o pastor. Falei, pastor, eu expliquei para o pastor o que estava acontecendo. E o pastor pegou e falou que realmente tinha uma barreira na minha frente, um muro, uma muralha muito grande na minha frente. E quando eu ia orar, essa muralha impedia de que a minha oração saísse. Eu sentia, irmãos, eu sentia, eu não via, mas é como se ela estivesse bem perto de mim assim. E a minha oração não saía aqui, eu ficava aqui. E o pastor falou que me falou comigo, ele tinha colocado uma muralha na minha frente para que as minhas orações não alcançassem o trono do Senhor. E o pastor fez uma oração e me explicou, me falou o que eu devia fazer. E eu fiz, acho que 3 noites de oração na meia-noite. E aí eu senti, irmãos, que como se não tivesse mais nada. Mas depois eu orei ao Senhor, eu pedi perdão para o Senhor daquilo que estava me afastando dele. Senhor, às vezes eu não me lembro. Se eu cometi alguma coisa assim que eu não estou me lembrando, me perdoa, Senhor. Me perdoa, para que as minhas orações cheguem ao trono do Senhor, cheguem aos seus. Irmãos, e a partir dali, eu sentia minhas orações diferentes. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Todos nós podemos fazer isso. Nos humilharmos, pedir perdão. Senhor, me perdoa por aquilo que eu não estou me lembrando. Porque, irmãos, tem coisa que de fato a gente não lembra. Mas o Senhor, Ele está vivo. Mas se humilharmos aos pés do Senhor, com todo o nosso coração, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele atende aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que tanto nós desejamos no nosso coração. Mas quero te dizer, irmãos, peça aquilo que é bom primeiramente para Deus. Aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Porque não adianta pedirmos somente aquilo que é bom para mim, para minha carne, aquilo que é passageiro, momentâneo. Na pregação passada, foi falado de Zaqueu, que ele se achegou até Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E o Senhor, Ele quer nos ouvir. A mão do Senhor quer nos livrar. Mas é necessário nos afastarmos do pecado. É necessário deixarmos de lado aquilo que dá prazer à minha carne. Procura saber o que é. Procura saber o que é que está dando prazer a mim e à tua carne. Vamos nos humilhar aos pés do Senhor para que Ele possa ouvir. Ouvir o nosso clamor, as nossas orações. E aqueles projetos que colocamos de fato nas mãos deles vai começar a agir. Nós vamos começar a ver o agir do Senhor. Mas primeiro, vamos pedir o Senhor para nos limpar. Pedir o Senhor para nos limpar daquilo que nos afasta dele. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer também que com relação a Ele, com relação ao próprio Deus, diz o Senhor, o meu pacto sobre ti e as minhas palavras, as quais tenho colocado em tua boca, não se afastarão da tua boca. Então, se Deus falou, irmãos, está falado. Não há inferno que possa dizer que não vai acontecer, porque foi quem falou, foi Deus.
que fala aqui em Isaías, Israel, assim como você é o seu pastor de Deus, eu também me afastei de Deus. E comecei a fazer aquilo que era mau aos olhos de Deus. E comecei a fazer o que dava prazer. Mas eu confesso, irmãos, que nunca nada preenchia aquele vazio que sempre tinha dentro de mim. Porque eu saí da presença do Senhor. Eu saí. Mas Ele sempre esteve ali do meu lado. Ele sempre esteve ali me vigiando. Mas enquanto eu não busquei a Ele, as mãos dele não veio sobre mim. Porque eu não queria as mãos do Senhor sobre mim. Porque para mim estava bom aquilo que dava prazer à minha carne. Ainda que fossem os momentos passageiros, ainda que fossem por algumas horas, mas aquilo estava bom para mim. E assim foi por longo tempo, irmãos, longo tempo. Até que um dia, eu não quis voltar para Cristo, como fez Zaqueu. Eu não quis conhecer mais a Cristo, porque eu não conhecia a Cristo. E eu não quis fazer como Zaqueu, conhecer a Cristo. Só que ele me trouxe de volta, não da forma que eu queria, mas ele me trouxe de volta de uma forma muito dolorosa. E eu quero te dizer, meu irmão, se alguma coisa terrena tem te afastado do Senhor, deixa de lado aquilo que agrada a você e busca Ele. Busca Ele antes que a mão dele venha sobre você. Porque a mão do Senhor, ela de fato ela liberta. Ela nos limpa de todo pecado. Mas dói. Porque quando estamos no mundo, sofremos. Satanás, ele esfrega a cara nossa no chão até que você chega. Nós chora, não tem quem console. Mas quando estamos com Cristo, ainda que venham as lutas, nós sabemos que tem alguém maior do que as minhas lutas, que pode segurar as minhas mãos, que pode segurar as minhas mãos e dizer: eu estou contigo. As minhas mãos estão estendidas. Basta você se chegar a mim, que eu me chegarei a você. Basta você se humilhar, quebrantar um coração duro e se achegar a mim, que eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Irmãos, esses dias eu saí da igreja e fui para casa. E eu estava com fome. E eu saí daqui com muita fome. Cheguei em casa, eu comi, coloquei a comida no prato e fui comer. Eu comi um pouco de comida. Mas o meu coração dizia para mim orar. Eu coloquei ela para dormir, fui para um quartinho. E a gente mudou tem poucos dias. E o quarto estava com bastante saco assim, no chão de coisas. E eu fui orar ao Senhor. Orei. Quando eu me conta mais, eu ajoelhei. Eu sentei no chão. E eu chorava, irmãos, eu não sabia por que eu chorava. Só que o meu choro não era de tristeza, não era de sofrimento, não era de alegria. Tinha algo maior dentro de mim que me fazia chorar, mas de alegria. Glória a Eu senti Deus. o renovo do Senhor dentro de mim. Aleluia. Porque os dias antes eu tinha falado: meu Deus, mas o que é isso? Eu vou sentir muito fraca. E nesse dia, irmãos, parecia que eu nem estava dentro daquele quarto. O quarto estava todo bagunçado, irmãos. E eu não estava mais ajoelhada, eu sentei no chão e cruzei as pernas e comecei a orar ao Senhor. Orei ao Senhor. E parecia que os meus olhos estavam fechados, mas eu vi que não era só um pensamento meu. Que algo muito grande se abriu assim, muito grande. E meu coração acelerou. E eu comecei a ficar com medo. Só que eu tinha falado: Jesus, fala comigo. E eu comecei a ficar com medo. E eu quis abrir o olho, só que eu lembrei, eu não posso abrir o olho, porque eu pedi para o Senhor falar comigo. E eu via como se fosse um globo muito grande. Muito grande, algo. Não tem como eu explicar. E eu senti que era a presença do Senhor que estava ali, irmãos. Aquele quarto parecia que não tinha nada ali dentro. Os meus olhos estavam fechados, mas do jeito que eu estava vendo tudo. Eu estava vendo e
presença do Senhor estava ali. Eu simplesmente me esqueci que aquele quarto estava cheio de bagunça. Eu me esqueci que tinha um monte de saco do lado. Eu nem lembrava mais daquilo. E eu orei ao Senhor. E eu chorei na presença do Senhor. E aí eu senti que o Senhor recebeu a minha oração. Aleluia. O Senhor recebeu a minha oração porque eu senti. Eu senti algo tão aliviado dentro de minha alma. Muito, muito aliviado. E eu fui trabalhar no outro dia, com uma leveza, com uma alegria tão grande dentro de mim. Irmãos, mas se nós não continuarmos buscando o Senhor dessa forma, a frieza espiritual, ela vem de novo. E quando a pastora mandou mensagem para que eu poderia pregar na quarta-feira, eu falei que sim. Aí a partir daí eu comecei novamente a sentir algo que não era da parte do Senhor. Uma coisa muito desconfortável dentro de mim. Eu ia pegar a palavra do Senhor, de repente me dava muito sono. Que eu sabia, eu sei que não é da parte do Senhor aquilo. E eu vou fazer isso mesmo. De repente eu estou lendo a Bíblia, eu começo a cochilar. Eu acordava e eu levantava, ia fazer uma coisa e voltava a ler de novo. Porque o inimigo, ele não quer que nós buscamos a palavra do Senhor. O inimigo, ele não quer que nós aproximamos de Deus. Porque ele sabe que as mãos do Senhor estão sempre estendidas para mim e para você. Os ouvidos do Senhor estão sempre ali para nos ouvir. Então Satanás, ele quer colocar barreira, ele quer colocar impedimento para impedir de nós buscarmos ao Senhor. E eu sabia que ali não era da parte do Senhor, que era o inimigo colocando uma fraqueza em mim. E ainda ontem veio no meu coração, eu vou mandar mensagem para a pastora, eu vou falar que eu não vou pregar. Só que imediatamente veio no meu coração: você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Porque se eu tivesse dado ouvido à voz do Satanás, se eu tivesse dado ouvido à voz do inimigo, porque muitas das vezes, irmão, nós damos ouvido mais às coisas daqui, da terra, algo que nos faz mal. E se nós não estamos atentos, de repente caímos naquele laço que o inimigo quer nos desviar dos caminhos do Senhor, desviar o nosso foco de Cristo, porque é o que Ele quer. E se o Senhor diz que no que Ele fez, o pacto que Ele fez comigo e com você, querido, eu quero te dizer que Ele vai cumprir. Ainda que eu e você pensamos que está demorando, mas a palavra do Senhor diz que Ele cumpre. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele cumpre na minha vida e na tua vida. Às vezes está demorando para mim. Só que o meu relógio, meu tempo não é o tempo de Deus. A minha hora não é a hora de Deus. Então Ele tem que cumprir no tempo certo dele. Ele vai cumprir, mas no tempo dele. Só que nós muitas das vezes somos ansiosos. Muitas das vezes nós queremos no nosso tempo. E o Senhor está dizendo: ainda não é o tempo. Ainda não é a hora. Ainda não é o tempo. Mas antes, é necessário que passamos por os momentos onde Ele, de fato, vai ver se eu e se você merecemos aquilo que temos buscado. Porque Ele sabe, antes mesmo de eu falar, antes mesmo de você falar, o Senhor sabe que nós vamos falar. Então Ele sabe que se Ele te entregar aquilo ali, Ele sabe que você vai sair da presença dEle, que eu vou sair da presença do Senhor. Então o tempo do Senhor é melhor do que o meu e que o seu. Então vamos esperar no Senhor, vamos passar o processo de Deus. O processo de Deus. Há momentos que vai doer, há momentos que nós vamos chorar. Mas eu quero te dizer, querido, que Ele está ali, do teu lado, do meu lado, para me sustentar, para te sustentar. Deixa Ele segurar nas tuas mãos. Deixa o Senhor segurar nas tuas mãos. Porque Ele não vai soltar as nossas mãos. Agora, se nós segurarmos as mãos do Senhor, quando a tempestade vier muito forte, nós soltamos a mão de Deus. Nós soltamos as mãos do Senhor. Então deixa Ele segurar nas nossas mãos. Vamos orar para que Ele segure nas nossas mãos. Senhor, segure nas minhas mãos. Porque o Senhor não vai soltar. Aí pode as lutas passar, pode vir luta,
Deixa a mão dele aí, que a mão dele vai agir. No momento dele, no tempo dele. Ele vai agir naquilo que tu tem posto na presença dele. Mas coloca de fato na presença do Senhor. Ai, irmãos, às vezes eu peço, Senhor, mas eu não paro para ouvir. E assim é, muitas vezes, muitos de nós pedimos, quero isso, quero aquilo. Mas nós esquecemos que o pecado nos faz afastar de Deus. Uma fala, até os nossos pensamentos. Às vezes nós não falamos para ninguém, mas às vezes o nosso pensamento está ali maquinando mal. Isso também nos afasta de Deus. Às vezes a obediência nos afasta de Deus. Vamos deixar de lado aquilo que nos faz ficar longe do Senhor. Irmãos, eu sei de uma coisa. Quando o Senhor me chamou, me buscou, porque se eu não tivesse no estado, eu não teria. Doeu. Mas aí eu sabia que era a mão do Senhor. Mas às vezes eu ia perguntar, Senhor, por quê? Por quê? Só que imediatamente o Espírito Santo falou no meu coração: foi você que se afastou de Deus. Foi você que ficou longe de Deus. Não é que Ele não te ouve, mas por causa dos teus pecados. Por causa dos meus pecados que me afastavam do Senhor. E Satanás, ele só foi ficando, ele foi entrando e foi fazendo o que ele queria fazer há muito tempo. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia da minha alma. E Ele me trouxe de volta. E hoje, irmãos, ainda que eu passe luta, e mais luta, eu não quero sair da presença de Deus. Por consciência, eu sair da presença do Senhor, mais uma vez eu vou voltar para aquilo que eu chorei. E que o Senhor vai lá me tirar. E eu não quero voltar para aquele lugar de onde eu chorei tanto para sair. Porque eu não saí sozinha. Saí porque o Senhor foi lá me buscar. Porque Satanás, irmãos, ele vai te mostrar a porta para você entrar. Mas ele não vai te mostrar para sair. Ele não vai mostrar a porta para você sair. Quando já estivermos aprofundados na imundície, no pecado, naquilo que Satanás te ofereceu a mim e a você, ele não vai te mostrar por onde sair. Ele não vai mostrar. Porque ele já conseguiu o que ele queria. Eu quero te dizer que se nós não buscarmos o Senhor, que se nós não clamarmos ao Senhor, que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Ele vai continuar nos matando aos poucos. Satanás vai continuar nos matando. Se nós não dizemos, Senhor, me socorre, eu não dou conta mais de sair daqui. Eu pequei contra Ti, Senhor. Eu não dou conta de sair mais, eu não acho a porta. Porque a porta é Jesus. A porta é Jesus. Se nós não clamarmos por Jesus, quem é que vai abrir? A porta Satanás não vai abrir. Porque Ele já te colocou onde Ele queria. Então clame por Ele, clame por Cristo, que Ele vai te mostrar a saída. Seja lá qual for a situação, não importa a situação que estamos vivendo, clame por Cristo, que os ouvidos dele estão atentos a nos ouvir. Clame por Cristo, que as mãos dele estão ali para te tirar daquele lugar terrível, para tirarmos daquele lugar tenebroso. Porque Satanás, ele não quer o bem de ninguém. Ele finge. Ele não vai chegar a mim e a você como um monstro. Ele não vai chegar a mim e a você como um prato de podre, cheio de bicho, cheio de lava, porque ele sabe que se ele chegar assim, nós vamos aceitar. Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque o pecado, para nós pecarmos, é muito fácil. Nós estamos aqui, ainda num corpo contigo. Nós ainda estamos num corpo onde a nossa carne
Querido, muitas das vezes nós não damos ouvido à voz do Senhor. E a gente pensa, será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que falou? Certa vez eu recebi uma revelação aqui e fui embora para casa, muito brava. Muito brava mesmo. Cheguei em casa bem brava e eu falei com Deus, brava. Já pensou se ele tivesse feito o mesmo comigo? Quem sou eu? Para estar brava com Jesus, com Deus. Quem sou eu? Se a minha vida está nas mãos de Deus, se Ele quiser tirar o meu fôlego de vida agora, Ele tira. Eu não sou nada sem Ele. Só que de repente, eu comecei a chorar e pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa. Mas eu fiquei muito triste. E pedi perdão para o Senhor. Porque eu sabia que aquilo ali era Satanás que estava querendo levar aquela ira para o meu coração. E eu pedi perdão ao Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Porque eu não sou de Cristo, Senhor. Se eu sair de Cristo, se eu sair dos caminhos do Senhor, quem é que vai me consolar? Quem é que vai me abraçar nos dias de luta, de angústia? Quem vai secar as minhas lágrimas quando eu chorar? Ai, irmão, eu quero te dizer que Satanás não vai fazer isso, não. Ele vai estar ali rindo da tua cara. Porque ele vai dizer, eu consegui. Eu consegui. Então temos que vigiar, irmãos. Vigiarmos os pratos de Satanás. Vigiarmos naquilo que Satanás chega com sapatinho de algodão para te oferecer algo que parece ser bom, mas na verdade não é. E o fim dele, irmãos, é mau. Vamos vigiar, irmãos. Meus irmãos, eu quero agradecer a minha rica oportunidade, porque não dá mais tempo. E aquilo que eu não pude falar aqui, que o Senhor venha falar ao teu coração. Que o Senhor venha falar no teu coração. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Não sei se eu posso ouvir palmas para Jesus. Como diz, aleluias. Feche os olhos. Grande Deus e poderoso Pai, fala conosco, ó Deus, nesse exato momento, pelas revelações divinas do Teu Santo Espírito. Deus, declara aqui mais uma vez, como assim o Senhor declarou na palavra. Fala conosco aqui agora, pelo poder que há, Senhor, em Ti. Cada vez mais que o Senhor venha, Senhor, e declara sobre a Tua igreja. Só quem crê nessa noite, dá glória a Deus. Preste atenção. O Espírito Santo, Senhor Jesus, revela. Nós vamos, João, deixa essa foto aqui para mim, orar, João. E Deus está repreendendo a infecção desse rapaz, tá? Uma infecção sobre ele. Deus está dando livramento. Daqui a 6 dias, os 7 dias, ele queria tentar contra a vida dele. Deus está dando livramento. E esse livramento significa que Deus vai restituir a saúde dele. Tá bom? O Espírito Santo, Senhor Jesus, revela nesta noite. A irmã que está ali para ti, leva para as mãos. Não, senhora, só o Espírito Santo, Senhor Jesus, revela que o Senhor Jesus, Ele está entrando na sua saúde hoje. Porque você entrou aqui falando com Deus. Você vai sair daqui hoje abençoado, porque é Deus que vai falar contigo. Porque Ele faz saber a revelação divina do Espírito Santo de Deus. E tem dia difícil de ser enfrentado, muita dor no seu corpo, mas Jesus é que arranca toda enfermidade. Deus, Senhor Jesus, Ele é mestre dos médicos por excelência. O Espírito Santo, Senhor Jesus, revela nesta noite que tem 3 pessoas aqui, tem 3 pessoas nesta noite, que a revelação divina fala para essas 3 pessoas assim: olha, não temas, porque maior é Deus. Quem são vocês? Maior é Deus. Não confirma. Uma. Tem mais? Não. 2. Tem mais uma? Não. O Espírito Santo, Senhor Jesus, revela
do lado das irmãs. Tem duas irmãs aí. E o inimigo está lutando contra a vida sua sentimental. Mas Deus quer fazer a varredura, tirar todo aquilo que é impedimento que está agindo nesta área, para trazer problema complicado para a sua vida. Jesus quer te direcionar a partir de hoje. 3 irmãs, levanta as mãos e dão posse. Quem são vocês? Você de 51. Tem mais 2. Aí, 2. Tem mais uma. Olha, o Espírito Santo do Senhor Jesus revela o nosso irmão Ronaldo, o nosso irmão Rony. Vocês vão entrar na campanha em 3 dias a partir de hoje, 4, 5 e 6, lá dentro da casa de vocês, porque o inimigo quer entrar com o vendaval lá. Aí as campanhas que não trabalham. O Espírito Santo do Senhor Jesus revela nosso irmão Luiz Fernando. Eu vejo o Senhor olhando dentro da sua casa, olhando para cima. E o Senhor fala para você: olha, fala para ele, lá na casa dele, profetizar nos 4 cantos, de um lado e do outro, porque aquele que olhou lá em cima é ele que está com a providência. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, Senhor Jesus, revela essa noite. Olha só, tem 2 irmãs que estão aí, tem 2 irmãs que faz saber a divina revelação do Espírito Santo de Deus. Não é distante, não muito distante, próximo. O inimigo está lutando com pessoas invejosas, mas Jesus Cristo é quem cobre a sua vida com o poder e com a luz divina para cortar esse laço. Quem são vocês? Levanta as mãos. São 2 irmãs. Não. A mãe da Maiara, a Geisa, tem mais uma. Tem mais uma pessoa. Não. Olha só. E vai saber a divina revelação do Espírito Santo. Eu documento de alguém que está travado aí. Mas Jesus vai destravar essa documentação a partir de hoje. Vocês creem? Levanta as mãos e tomam posse. Glória a Deus. Não. Glorifica Jesus. Nosso norte velho, beleza? Amanhã, diga amanhã? Não é quinta-feira. Aquele dia abençoado, aquela campanha abençoada, a quinta. Sendo um convidado especial, vai estar aqui amanhã.